Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, também você pode ganhar dinheiro na primeira aposta. Primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz seu cadastro, você usa a palavra Ave Mais e você vai dobrar na sua primeira aposta. Colocou 50 pratas? Vai para 100. Colocou 100? Vai para 200. Olha, vale muito a pena. A 1xBet é uma empresa séria que paga bem, paga rápido e que vai remunerar você pelo seu momento de lazer, porque não é meio de vida, é apenas recreativo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. E também da GoCase, a GoCase que está trazendo as capinhas mais bonitas de celular para o mercado. Você tem aqui na descrição do vídeo um link que vai levar você direto para a página da GoCase que fala do Vasco. E aí você consegue ganhar 5% de desconto com o cupom GOLVASCAÍNOS. Sim, você ganha 5%. Escolhe, personifica, pode botar o seu nome, pode colocar o nome do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, dá de presente, olha só que maravilha. Você ganha 5% de desconto. Se você quiser comprar para todo mundo, comprar 4, por exemplo, você paga só 2. Leva para o seu pai, sua mãe, seu irmão e para sua namorada. Vamos lá. E aí você consegue pagar apenas 2. Que maravilha, né? É a GoCase, parceira também aqui do canal Ave Mais. Olha, é difícil demais a gente opinar ultimamente sobre o Vasco. Muito difícil. As pessoas, elas estão com um pavio muito curto. As pessoas estão com muito pouca paciência. Os vascaínos, em geral, têm tido muita dificuldade de absorver tanto problema, tanta crítica. O vascaíno é um traumatizado, o vascaíno é um assustado, o vascaíno é um amedrontado. Quer um exemplo? Ontem à noite o Sport Recife ganhou de 1-0 da Chapecoense e agora é o mais próximo, tem 5 pontos para o Vasco. E olha, já está um desespero nas redes sociais, porque o Vasco vai pegar o Bahia domingo, se o Vasco perder fica 5 pontos, e aí como é que vai ser na próxima rodada? Realmente é muito duro o que vive o vascaíno, é muito triste, mas acho que tem um momento na vida que a gente precisa botar a cabeça no lugar e se abster de certas coisas, até porque existem coisas mais importantes, sim, a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida. Futebol é meio de vida, não é meio de morte. Futebol é para distrair a gente, é para a gente ter uma recreação, não é para a gente se matar. É claro que é muito difícil para quem ama tanto um clube, para quem gosta tanto do futebol, que é o nosso caso. Eu sou um apaixonado pelo Vasco, apaixonado, enlouquecido. Tenho tudo que você possa imaginar na minha vida, graças ao trabalho que o Vasco me deu, a oportunidade que o Vasco me deu como profissional, de conhecer tanta gente bacana, de crescer na minha atividade profissional e agora com o canal mais do que nunca, ter a possibilidade de crescer também, de poder falar daquilo que eu sempre tive tão pouco tempo para falar, às vezes 1, 2 minutos. Mas eu confesso a vocês que, além de um prazer, porque é um prazer a gente estar aqui toda manhã conversando com vocês, tem vários comentários que eu faço aqui, que tem muita gente que manda mensagens tão carinhosas e diz, poxa, me espelho muito no que você fala, gosto muito dos seus comentários, poxa, hoje eu não concordei tanto, mas acho que é legal a gente refletir, poxa, por que você não pensa assim? Tem aqueles que não têm realmente muito filtro e dizem, hoje o comentário foi em cima da tua vida, pô, o que me interessa isso? Enfim, as pessoas são assim, mas a gente precisa entender que não dá para a gente levar tudo a ferro e fogo, caros amigos. O futebol faz parte das nossas vidas, é parte da nossa cultura. A gente come, a gente dorme, a gente transpira o futebol, a gente vai numa padaria e brinca com alguém, ou é sacaneado, a gente vai no mercado, a mesma coisa, a gente esbarra com o nosso porteiro, o nosso vizinho, e o papo não adianta. O Brasil é o país do futebol. A gente vive isso aqui diariamente. Só que ser Vasco ultimamente tem sido um exercício de muita, mas muita fortaleza. Tem sido um exercício de resiliência mesmo, porque se para vocês
que estão no dia a dia, fazendo as tarefas de vocês, os afazeres de vocês, e que eventualmente tem ali alguém te sacaneando, alguém jogando alguma letra. Imagina para a gente que trabalha no dia a dia. Não é fácil, porque a gente é muito para-raio, a gente leva muita pancada, a gente é agredido, a gente é covardemente levado para um lado que não é nosso. Eu, por exemplo, tenho uma família, tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que têm carinho por mim, me considero uma pessoa legal, considero uma pessoa boa, com muitos amigos, pessoas que fiz durante muito tempo na vida e que me mandam mensagens: poxa, cara, você viu isso, você ouviu isso, você leu isso, sabia que fulano falou isso? E olha, eu digo a vocês honestamente, eu sofro por essas pessoas, não por mim, porque eu liguei muito o botão, sabe? Eu liguei aquele botãozinho do, né? Vocês sabem, do F, porque eu não consigo me desprender da minha realidade, que é fazer o meu trabalho, que é apurar, buscar as informações, informar, criticar quando tem que criticar, falar bem quando tem que falar bem. E eu já coloquei na minha cabeça que não adianta, por mais que você tente, existe um número de torcedores que nunca vai entender isso, que não consegue absorver, por exemplo, uma realidade que hoje é uma realidade que eu, por exemplo, consegui fazer um exercício e sofrer menos. O Vasco já é SAF, o Vasco já tem o seu futebol pronto para receber a SAF. Os sócios aprovaram, o conselho aprovou, é questão de tempo. Para quem sofre ainda, para quem grita, esperneia, olha, não tem solução, porque a SAF vai acontecer, os norte-americanos da 777 vão entrar. Não adianta dizer que não vai ter SAF, não, os americanos vão desistir, porque não vão, cara. Não vão, porque o Vasco é um grande negócio, é um clube extraordinário, de uma torcida incrível. Eu estava vendo ontem uma entrevista do Juan Arciniegas, há um tempo atrás, aí, num congresso que ele participou, e ele falando claramente do Maracanã e dizendo, claro, o Maracanã precisa ser do Vasco, pela torcida que o Vasco tem. Então os americanos sabem que vem aqui para fazer negócio e bom, e vão se apaixonar, vão enlouquecer, porque a torcida do Vasco é apaixonante. Mas o que eu estou colocando aqui para vocês é porque a gente precisa pensar mais com a cabeça e menos com o fígado. Porque esse momento final do Vasco, de transferência, as notícias que a gente deu ontem, fazem muito mal a quem ama o clube. Eu fico imaginando, por que isso? Por que essas pessoas fizeram isso com o Vasco? Por que essas pessoas deixaram o Vasco nessa situação que é vexatória? De você ter dívida na federação, de você ter dívida na CBF, de você ter dívida com o empresário A, B ou C, com o jogador C, D, E, F, G, com o fornecedor de água, de pedra, de pão, de material de GPS, com a grama que você não paga Greenleaf, aí a Greenleaf faz um tratamento à meia boca do gramado, por quê? Porque não paga. E aí eu, ao invés de dar 5 dias de assistência, dou 2 vezes. E aí o meu jogador machuca, mas o torcedor não entende por que aquele jogador não está jogando bem. É porque o modelo faliu, o modelo foi para o espaço. É impressionante o acúmulo de situações que fazem a gente reforçar, por mais que seja duro entender, que não tem solução. Absolutamente não tem solução, porque é aquela questão dos esqueletos no armário. A gente mexe, toda hora aparece um esqueleto, toda hora tem um problema, toda hora tem um rato escondido, tem uma sujeira escondida. E isso a gente tem que pensar positivamente, que agora a gente vai ter pelo menos uma gestão confiável, uma parceria, que vai conseguir pagar isso, que vai negociar melhor, porque tem interesses lá na frente. O dinheiro é deles, eles precisam administrar o dinheiro deles com rentabilidade e não entregar o dinheiro na mão dos outros. Então, isso precisa ser, de alguma maneira, e eu estou aqui fazendo esse apelo a você que sofre tanto, cara, a você que está desesperado. A gente pode ficar preocupado com o time, sim, com o time é um direito nosso, mas com o modelo,
Não adianta mais, gente. Não adianta mais ficar desesperado, reclamar. Olha, eu ontem tive uma oportunidade de ouvir políticos do Vasco e durante a apuração que eu fazia para descobrir, por exemplo, a situação do Roberto Duque Estrada, que vai ser o segundo da SAF, depois a questão envolvendo essa situação aí dos ativos, transferência de ativos, eu falei assim, eu vou falar com alguém, um presidente, um vice-presidente, um diretor, um presidente de poder, e disse, quer saber? Não, eu não quero alimentar mais essa política, porque, é claro, são personagens que, teoricamente, a gente teria que falar. O Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, que sempre nos tratou muito bem, o Carlos Roberto Osório, o próprio Roberto Duque Estrada, o Zeca Bulhões, vice-presidente jurídico. Mas eu pensei bem e falei assim, não quero, eu não posso. Eu acho que é um serviço que a gente tem que fazer de esquecer os políticos do Vasco, porque eles fizeram muito mal a gente, porque eles criaram no clube uma casca de um clube que, e eu disse isso ontem no News à noite, lá no canal Atenção Vascaínos, às vezes eu fico até com medo de dizer isso, porque eu há uma semana atrás, e já tinha falado isso no jogo com Londrina, falei de uma situação que somente aqueles que são mais perspicazes entenderam. O torcedor que fica feliz, como vai hoje à noite ficar azarando Fluminense e Flamengo, esse torcedor, ele é um desesperado, mas é um pensamento bosta. Já falei isso, é uma opinião que eu tenho. Eu não chamei ninguém disso, eu disse só que nós somos bostas, e me incluo, porque a gente torce muito contra os outros, e um dia eu parei e pensei assim, puxa vida, eu estou torcendo mais contra Flamengo, Fluminense, Corinthians, do que a favor do Vasco. Que pensamento tacanho, que coisa mesquinha, porque no dia seguinte eu vou me encontrar com os caras e eu vou falar aqui, porra, perdeu, hein? E o cara vai olhar para mim e vai falar, e você que não ganhou do CSA? Então, da mesma forma, eu fico com receio, às vezes, de dizer que o Vasco é um clube caloteiro, o Vasco é um clube 7-1, é um clube que não paga ninguém, com uma péssima fama. Olha só, a gente está vendo a questão com a federação, e a Federação Carioca, que também não tem nenhum santinho, simplesmente diz, não, a gente não acredita. Ou vocês pagam agora, ou então a gente não libera os ativos. E o Vasco, contra-argumento, o presidente Salgado esteve ontem na federação e disse, não, peraí, vamos tentar resolver isso. Se passar a SAF, eu pego o dinheiro e pago vocês. Queremos não, presidente, a gente não acredita no Vasco. E eles estão errados? Eles estão devaneando? Não, porque é o Vasco. Poxa, isso é uma afronta ao Vasco. Não, não é afronta, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos ser humildes. Nós chegamos no fundo do poço, como administração, como moral, como postura. A gente torce contra os outros, a gente fica feliz quando a gente ganha do Tombense, fica esfuziante. A gente não se envergonha porque deixa de pagar dívidas enormes, porque era de uma gestão para outra e vamos lá, e vida que segue. E tem gente que ainda acha bom, idolatra esse tipo de pessoa. Então, a gente não tem razão nenhuma para achar que isso é legal. Mas eu fico pensando assim, como eu falei no início do comentário, eu vou comprar isso? Vou comprar essa briga? Não, eu vou noticiar, com dor no coração, mas vou noticiar e rezar que, com um novo modelo, isso jamais aconteça, que eu tenho certeza que não vai. Porque quem está entrando quer negócio, quer fazer sério, é de uma origem séria, que é o norte-americano. Quero dizer que os brasileiros são ruins, não, tá, gente? Porque senão também vai ter gente que hoje mistura todas as tintas. Mas existem brasileiros errados, como existem norte-americanos errados. Mas para o negócio, para o business, o norte-americano é muito melhor do que o brasileiro. É a esperança que eu tenho, porque a gente dizer aqui que é uma vergonha, uma tristeza, vai ser caloteiro, não pagar ninguém, é como eu falei na abertura do News ontem. Não é notícia nova, é notícia antiga. É um esqueleto que está lá no armário há muitos anos.
Mas a gente continua batendo no peito e dizer, é uma afronta falar isso, não pode, não tem condição. Temos que respeitar o Vasco, a história do Vasco. Como eu li algumas pessoas escrevendo, não, venderam o futebol do Vasco. Não é difícil entender que não foi uma venda. É a terceirização para um parceiro muito bom. Alguém que vai botar dinheiro, pelo menos, se ele vai ter longevidade, não sei, mas que vai botar dinheiro, vai fazer aquilo que a gente não consegue há anos e anos e anos, que a gente acumula 6,4 milhões, aliás, 6,8 milhões de dívida com a federação e 9,4 com a CBF. Olha que vergonha. Olha que vergonha. É muito difícil a gente entender como é que tem gente que ainda aplaude e defende isso. Só que eu estou dizendo claramente para vocês, não vou comprar mais essa briga. Vou dar a minha opinião, vou passar a dar a minha opinião, como sempre dei, de forma contundente. Quem quiser concordar, quem quiser seguir, ótimo. E não estou aqui para que ninguém me siga. Eu apenas quero que as pessoas entendam que eu tenho o meu pensamento e o meu pensamento é esse. Eu quero ver o Vasco limpo, limpo de pessoas, limpo de posturas, limpo de atitudes, limpo de grana. Estou cansado disso. Não aguento ficar na frente da televisão vendo Sport e Chapecoense torcendo contra o Sport. Ontem fui chamado para ver o jogo. Poxa, vamos ver o Sport? Não, vou ver um filme. Vou procurar fazer uma pauta para amanhã, buscar novos entrevistados. Eu não posso ficar preocupado que o Vasco não pode ganhar em Salvador, que o Vasco não vai ganhar em Porto Alegre, onde nós estamos. E você ainda quer achar que nós não temos um pensamento bosta, que nós não somos caloteiros, que nós não somos um 171? Perdão. Eu estou pedindo perdão. Desculpe se você foi ofendido com isso, mas é a minha opinião. Acho só que é vergonhoso, provas são diárias do quão morto está o Vasco, de quão falecido está o Vasco. E a gente precisa entender que novos tempos virão. Otimismo. A Vasco SAF vai ajudar sim o clube. E nós temos que acreditar nisso, porque agora é a situação, não adianta ficar como Dom Quixote para os moinhos. Não há razão para tal. É incrível isso, é inacreditável que isso possa acontecer. O Vasco querer virar SAF e não pode, porque tem dívidas de empréstimos de 2013 a 15 e dívidas de federação desde 2017. E está tudo bem? Não pode estar tudo bem. Não pode ser legal isso. Mas prometo a você, porque eu sei que tem gente que vai escrever, vamos deixar de falar nisso, vamos deixar de ser pessimista. Concordo com você. Perdão mais uma vez. Eu quero deixar claro que estou hoje aqui usando esse espaço para pedir perdão. Eu não vou falar mais sobre isso. O meu tom vai ser Vasco SAF, vamos embora, vamos ganhar do Bahia, vamos classificar, vamos fazer um time bom, vamos voltar a ser protagonistas. Acreditar que o trabalho feito pela 777, junto com Paulo Brax, possa ser bom no futebol, que a gente possa ter um bom time, um time competitivo, com um bom treinador. Mas nesse momento é empoderar, dar poder ao Emílio Faro, para que ele possa fazer as medidas, para que ele possa fazer as mudanças, para que ele possa armar um time competitivo. Porque é possível sim que a gente consiga classificar. Não é impossível. Nós temos 6 jogos em casa. Se a gente vencer 5, a gente está dentro. Ninguém vai fazer mais ponto que a gente que está lá embaixo. Não vai. Não vai. A gente consegue. A gente vai conseguir vencer. É esse pensamento que a gente tem que ter. E para quem não concorda, para quem acha que é errado, que é passar pano, que é agredir, que é ser ruim, eu só dou a notícia a vocês o seguinte: acabou. Não dá mais para a gente discutir sobre isso. Não dá mais. O modelo vai ser a SAF, está instituído. Os norte-americanos da 777 vão entrar, vão gerir 70%. A associação vai ser financiada pelo dinheiro que vai para os 30% do Vasco. Vai ter aluguel de São Januário, nós vamos voltar a brigar pelo Maracanã, a gente vai conseguir fazer um bom time. É o que eu quero. É o que realmente eu quero. Não quero mais discutir,
não quero mais brigar, não quero mais criar problemas e inimizades. E volto a dizer, para quem se sente ofendido, perdão. Para quem acha que essa opinião não é uma opinião legal, perdão mais uma vez. Mas eu quero ser feliz, eu quero ser leve, eu quero estar bem. Eu volto para minha casa, depois de um ano, estou aproveitando a minha casa, fruto do meu trabalho, do meu esforço. E não dá para a gente ficar pensando em briga, em coisas bélicas. Vamos ser um pouquinho felizes? Vamos tentar, pelo menos? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Sejam felizes, tenham um ótimo dia. Tentem, pelo menos. À tarde tem um boletim a ver e à noite eu estou no News. E amanhã de manhã estou aqui de novo, prometendo a você, trazendo um tema legal, um tema para frente. Se quiser deixar uma sugestão de algo que eu possa comentar, tá com vontade de falar do Marlon Gomes. Deixa aqui a sua sugestão para a gente poder comentar amanhã de manhã. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau.